Quantos empresários você conhece que dormem 4 horas por noite, vivem na ansiedade, mas acredito que é isso que eles precisam para ter sucesso? Hoje a gente vai conversar aqui sobre isso, desmistificar um pouco isso, falar de saúde mental. E eu queria começar agradecendo a Clenice. Muito obrigado por você estar aqui. Tudo bem? Eu que te agradeço, viu, pelo convite, né? Estou muito honrada, né? Nada, a honra foi minha. Para a gente conversar sobre saúde mental, um assunto da hora, né? Que está se falando muito isso, virou até lei, né, André? Então a gente precisa realmente falar bastante sobre isso, né? Não, muito legal. De novo, Clenice, eu sou o André Ricotti, né? O canal aqui a gente fala da mente. E eu achei muito legal para as pessoas entenderem, quando eu conheci a Clenice, de cara eu me apaixonei pelo assunto, né? Que a gente já fala aqui, às vezes, em outras vertentes, saúde mental, mas hoje você trabalha e acabou focando muito com o empresário, né? Com o empreendedor, né? Sim. E conta um pouquinho como é que isso aconteceu, onde você chegou ali. Você me contou um pouquinho a sua história, fica à vontade se quiser resumir, mas só um pouquinho para o pessoal entender. Resumir um pouquinho, né? Eu fui empresária há 30 anos, tive uma confecção de uniformes, né? Muita gente trabalhando para mim, trabalhei para as maiores empresas do Rio de Janeiro, do Brasil também. E foi muito feliz, a jornada feliz durante muito tempo. E chegou uma hora que eu não estava mais feliz, digamos assim, né? Eu vou te contar mais adiante sobre isso, né? E aí eu voltei à faculdade aos 40 anos, tinha feito comunicação lá atrás, e aos 40 eu voltei à faculdade para fazer psicologia. Aí eu vou contar por que eu fui parar na psicologia, né? Fui parar na psicóloga. Mas isso é um pouco coisa de empreendedor, né? Você foi dar o seu jeito, né? Fui dar meu jeito, né? Porque eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu fazia muitos cursos no Sebrae, participava de muito evento, contratava consultores. E a grande questão é essa, é que eu contratava todos os melhores consultores do Rio de Janeiro, do Sebrae, daquela galera toda que dava aquelas palestras. Eu ia sempre. E aí eu gostava do fulaninho, esse, vai lá. E aí eles consertavam a empresa e eu estragava depois. Eu percebi que eu estragava depois. Aí eu comecei a perceber que o problema era eu. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Você está dizendo, então, que o problema também é o próprio empreendedor? Sempre. É o empreendedor, né? Por quê? A gente leva para a nossa empresa tudo que a gente aprendeu do nosso pai e da nossa mãe. A forma como você aprendeu a se comunicar com seu pai e sua mãe, você se comunica com a tua esposa, com os teus filhos e com os teus funcionários. Então, eu chegava em casa, a coisa da comunicação era uma coisa que me chamava muita atenção, porque eu sou formada em comunicação social, com especialização em comunicação empresarial. Olha que louco. E aí eu chegava em casa e reclamava com meu marido, eles não entendem o que eu falo. Eu falo A e eles entendem Z. Eu acho que nem Z, acho que a gente não fala a mesma língua. Aí o meu marido falava, a culpa é sua. Aí eu ficava meio possessa, né? A culpa é sua, a culpa é sua. E eu levei muito tempo para entender por que a culpa era minha, né? Foi muito difícil entender. E esse é um grande erro do empreendedor, porque o funcionário não conhece a tua jornada. Você conhece cada pedrinha do caminho que você trilhou para chegar onde você chegou. Me veio uma pergunta que a gente nem comentou nada sobre isso, mas eu gosto de fazer que as coisas vão vindo, né? Sim. Um pouquinho antes até da gente entrar nessa coisa da culpa ser, aproveitando a tua experiência, né, que você já passou dos dois lados, né? Sim. Quem é esse bicho empreendedor? Como é que você define hoje essa... Olha, como eu fui para a faculdade de psicologia, né? Eu estudei psicologia e estudei a clínica das compulsões. Eu fiz uma especialização na clínica das compulsões. O empreendedor é um compulsivo nato. Engraçado, né? É um viciado em trabalho. Né? Eu falo viciado porque é uma palavra que nem se usa, né? Digamos um dependente químico. E é impressionante porque às vezes dá certo, muitas vezes vai dar errado, mas não desiste realmente. Não desiste. E o grande problema do empreendedor é que ele às vezes quer que o funcionário vista a camisa, como se falava antigamente, e faça exatamente do jeito dele. E aí o funcionário, ele não tem essa condição. Porque se ele pensasse como você, ele ia ser teu sócio, ele ia ter uma empresa concorrente sua. O funcionário é uma outra dinâmica. Então, o cara chegou lá hoje, ele não conhece a tua trajetória, ele não conhece a trajetória da empresa, e o empreendedor quer que esse funcionário entenda tudo muito rapidamente. Ninguém treina mais ninguém hoje, né? Não tem mais treinamento. É verdade, não tem mais treinamento. Os empresários se recusam. Todo mundo quer você pronto. Pronto. E quer que a pessoa chegue pronta e no dia seguinte, se não atender, bota para a rua porque não serve. Você acha que dá para preparar um empreendedor?
Eu acredito que dá, porque eu tenho feito isso há 23 anos que eu faço isso o tempo todo. Entendeu? Mas aí você prepara ou você descobre ou faz ele destravar coisas que... Porque assim, tudo começa na mente, como você está aí falando da mente, né? Tudo começa na mente do empreendedor. Como eu falei, toda a história vem da tua história pessoal. Tá. Você vai levar a tua história pessoal para o teu negócio. Então, se você é um cara organizado, a sua empresa será organizada. Se você é um cara negligente, a sua empresa será uma empresa negligente, e isso vai ser parte da cultura da sua empresa. Então, quando o empreendedor entende que absolutamente tudo o que acontece na empresa é ele que determina, é que está tudo na mente dele e que ele precisa ver o que é que está na mente dele que está atrapalhando o negócio dele, de voar, de fluir, da coisa acontecer, é aí que a gente conserta a empresa, né? Conserta a empresa dando para esse empreendedor, mostrando para ele, né? Através da história de vida dele, que na verdade não somos nós que mostramos. Você traz a tua história e a gente vai interpretando junto. Por que que está assim? Por que que está desse jeito? E a partir dessa interpretação ele vai vendo, peraí, eu estou repetindo meu pai, eu estou repetindo minha mãe, eu sou procrastinador. Só que ao mesmo tempo ele tem essa coisa do impulso, do vício ali, né? Ele vem com essa trava, mas ele não desiste, né? Não, o empreendedor é um ser totalmente diferente, né? Eu adoro, eu sou empreendedora desde, eu diria, de nascença, né? Meu pai sempre foi empreendedor e eu também sou empreendedora. E ela é uma força que nos mobiliza a fazer e não desistir nunca, né? O empreendedor, ele leva, é igual assim, ele é igual bambu, ele verga, mas não quebra. Ele verga, mas não quebra. E se quebrar, ele renasce. E se for para um lado, ele volta para o outro. E se quebrar, nasce um galinho ali e ele volta, né? É o que eu estou te falando, é uma compulsão, é um desejo de crescer, de evoluir, de fazer alguma coisa, fazer a diferença no mundo, resolver problemas, né? Eu gosto de brincar, né? Não sei se você conhece um bloco de carnaval que tem no Rio que chama Vem em mim que eu sou facinha. Eu ouvi falar. Empreendedor é assim, ele vê problema, ele vem em mim, vem. O empreendedor adora problema. E quando o empreendedor não gosta de problema, eu falei, então você não gosta de dinheiro. Então, porque se não tiver problema, não tem dinheiro. Mas onde é que você acha que está o... A gente vai chegar ainda lá na frente, mas onde é que você acha que está o grande problema? Porque ele começa com essa coisa, mas onde é que ele começa a emperrar que a coisa não anda? É dificuldade de delegar, seria? Eu acho que tem algumas questões. Dificuldade de delegar, esse é o principal. A maioria dos empreendedores, porque assim, tem uma coisa que está até no livro O Mito do Empreendedor, que ele fala o seguinte, nem todo empresário foi um dia empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna empresário. Isso. E tem um outro livro... Que é uma coisa que a gente aprende a diferença de empreendedor e empresário. Então, eu tenho até um manifesto que eu escrevi sobre isso, e tem o empreendedor, ele está carregando as caixas, carregando o piano. O empresário, ele está sentado. Eu digo que o empresário é o maestro. Ele bota a banda dele lá de frente para ele e ele está lá orquestrando, verificando. E aquele violino ali está desafiado. Olha, fulano ali. Então, ele está de frente para a sua equipe, observando o que está acontecendo e afinando os instrumentos. O empreendedor, ele fica carregando o piano junto com os funcionários, e aí ele não administra o negócio. Então, se o empreendedor quer se tornar um empresário, ele precisa aprender a administrar o seu negócio. Deixar de ser empreendedor para se tornar um empresário. Então, tem um livro que eu vou deixar aqui também recomendar, porque é fantástico, que é A Arte da Guerra. Não é a guerra, não, a Guerra da Arte, aliás. A Arte da Guerra é aquele livro aí que todo mundo conhece. Esse é o contrário, A Guerra da Arte. A Guerra da Arte, ele vai falar sobre se tornar um profissional. O que é se tornar um profissional? É você deixar de ser empreendedor para se tornar um empresário. O que é um empresário? É aquele que delega, que ele sabe da ordem, que ele sabe conduzir para o resultado. Está mais para um gestor? Não, eu diria que é um empresário mesmo. Porque nós temos todo mundo começa empreendendo. Né? Aí ele quer se tornar um empresário bem-sucedido. Né? Então, para ele contratar os gestores e toda essa equipe, ele precisa ser ele precisa se tornar primeiro esse empresário, porque senão ele não tem dinheiro para contratar ninguém. Verdade. É quase uma forma diferente de ver, né? Ele tem que se botar numa posição diferente, né? Sim. Largar um pouquinho, porque o empreendedor tem aquela coisa, né? Ele cuida como se fosse o grande filhotinho, né? Aquela ideia dele ali. Pois é, só que isso não vai fazer o negócio dele escalar.
Essa palavra é a palavra. A palavra é essa. Se você tem um negócio que você se coloca como que esse trabalho, nada vai fluir se você não estiver ali dando a direção, vai por aqui, vai ali, aqueles, como se fala de mini feedbacks, toda hora você tem um mini feedback para dar, a empresa não vai escalar nunca. Mas essa é uma grande realidade, né? Se você não consegue fazer o teu negócio escalar, você nunca vai se tornar um empresário. Vou dar um exemplo do mundo que eu conheço, tá? Confecção. Tive confecção durante muitos anos. Então, eu tinha uma equipe pequena de 30 funcionários mais ou menos, mas eu fazia uniforme para rede de supermercado que tinha tipo 80 lojas, entendeu? Como era possível fazer isso com 30 pessoas? Porque aí a gente distribuía esse trabalho, as mulheres pegavam lá que se chama as confecções pequenas na Caxias, Nova Iguaçu, sei lá, elas pegavam 1000 peças e lá elas redistribuíam. Entendi. Então, você vai escalando. Então, eu sabia costurar quando eu montei a confecção. Mas no dia que eu montei a confecção, eu falei, a partir de hoje, eu não sei mais. Eu nunca sentei na máquina para enfiar a agulha. Eu não sei como é que enfia a agulha da máquina. Você deixa de se preocupar tanto com a tua ideia, o teu produto, e você começa a escalar e realmente pensar como é que ele vira algo realmente, né? Como é que você começa a ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Não mais só resolver o problema, como você falou. Se você ficar lá, não, eu não vou pagar, nossa, se eu costurar 10 peças aqui hoje, eu vou deixar de pagar isso para costureira. Peraí, quantas outras... Eu não quero 10, eu quero 1000, né? Eu quero 1000, eu quero 10 pessoas fazendo, então não tinha limite. Eu pegava os trabalhos, porque assim, eu sabia que eu podia conseguir quantas costureiras eu precisasse. Era só sair correndo atrás. Naquela época, hoje em dia, não acredito que esteja mais assim, o mercado mudou, né? Mas assim, qualquer negócio, não importa qual seja o negócio, se você não tiver escalabilidade, se você não delegar e deixar tudo na sua mão, esse negócio vai ficar parado em você, ele não vai crescer. E para que você delegar, você precisa ter maturidade. O problema do delegar, ele está ligado à maturidade, a ter uma liderança real. O que é liderar? É você fazer que a coisa saia aqui, ó, André Ricotti, bonita caneca. É fazer com que essa caneca esteja aqui agora, pronta. Isso é liderança. Aí você vai, quantas canecas? 1000, 2000, 3000, 4000, você vai fazer com que naquele evento as canecas estejam todas lá exatamente desse jeito, na hora certa. Isso é liderança. E você, quer dizer, você contou um pouquinho também da tua história aí, quer dizer, hoje você trabalha com esses empreendedores e empresários, quer dizer, o que chega mais para você? O pessoal querendo sair deixar de ser empreendedor e conseguir ser empresário? Você também trabalha um pouco com a parte internacional. O que vem mais, aparece mais para você, a dor aí? Ou aqui ou fora, a história é sempre a mesma. Clínice, eu sinto que tem uma barreira, que eu quebrei coisas, eu fiz, eu aconteci, mas tem uma barreira que eu não estou conseguindo passar. Parece que eu chego em algum lugar e não consigo. É como se eu não conseguisse. Tipo, tá aquela arrebentação, que você vai e a onda te derruba, vai e a onda te derruba. E o que é isso, né? Isso geralmente está ligado a crenças, né? A crença sobre dinheiro, a crença sobre trabalho. Então, para você ter uma ideia, eu tive um caso em 2015, você vê que é muito tempo que eu estou lidando com isso, de uma pessoa que eu atendi. Ela, nesse caso, ela estava empreendendo e tal, e aí ela comprou um apartamento à vista, no bairro Nobre do Rio, né? E quando ela comprou esse apartamento à vista, ela entrou numa culpa profunda, porque o pai dela era professor, e ela sempre que ela pedia alguma coisa quando ela era criança para ele dizia, minha filha, quando eu ganhar na loto eu te dou. Entendi. E aí ela assim, como que eu estou comprando um apartamento à vista? Eu não ganhei na loto. E o meu pobre pai se aposentou e está lá ainda morando em Madureira. E aí ela deu um tiro no pé tão grande que quase que perdeu o pé, metaforicamente falando, porque ela quebrou. E ela só percebeu... Como se fosse uma culpa, se sabotasse. Se sabotasse porque ela estava se tornando maior do que o pai. Então, eu não posso ser maior do que o meu pai. Então, assim, os negócios... nenhuma dívida é uma dívida por falta de dinheiro. Toda dívida é emocional, entendeu? Toda dívida ela tem um cunho emocional. Então, é um filho que tentou salvar o pai lá na infância. A onipotência do amor infantil, né? Que ele tentou salvar. E aí ele assume aquela dívida que o pai tinha, imaginar o pai endividado, que estava lá discutindo em casa porque não sabia como pagar aquela dívida. E o filho fala, pai, eu te amo tanto que eu vou pagar essa dívida para você.
Aí como é que ele paga essa dívida? Repetindo esse processo do pai na vida adulta. Então, o medo é muito mais fácil ser fracassado do que ter sucesso. Todo mundo quer o sucesso, mas poucos sabem ter sucesso. É verdade. A coisa mais difícil do mundo é ter sucesso, é sustentar o sucesso. Então, esse é um caso bem, assim, chocante, que, assim, quando ela viu isso na sessão, porque as pessoas veem, né? Elas começam a contar e as fichas vão caindo. Ela depois falou, tem 3 noites que eu não durmo. Eu não estou conseguindo acreditar que eu fiz um negócio desse. Engraçado, entendeu? Eu não estou né? conseguindo acreditar. Aí você perguntou sobre os empresários que eu atendo fora do Brasil. Já faz tempo, né? Desde 2018 que eu atendo brasileiros fora do Brasil. E de 2020 para cá, eu fiquei num nicho muito específico, né? Uma parceria que eu tenho com um mentor brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, que ele ensina brasileiros que moram lá a comprar e vender imóveis de leilão nos Estados Unidos. Legal. Né? Então, ele atrai bastante pessoas que trabalham em obra, né? Então, você sabe como é que a imigração acontece. 90% dos homens trabalham na construção e as mulheres trabalham na limpeza. Então, elas veem nessa possibilidade de fazer esse negócio, voltar a ter uma vida intelectual como elas tiveram no Brasil. Porque muita gente que está lá. É o grande choque, inclusive. Muita gente que está lá Parece que vai pro braçal, né? fazendo trabalho braçal, são pessoas formadas, são pessoas que estariam fazendo um trabalho diferente aqui. Elas nunca fariam esse trabalho que elas fazem lá, aqui. Então, isso passa a ser uma possibilidade. Então, é uma transição de carreira. É uma transição de negócio que elas estão buscando. Entende? Então, os desafios delas são muito maiores, né? Porque eu sempre falo para ele, inclusive, digo, olha, você precisa atentar para quem é o teu cliente. O teu cliente tem essa necessidade, esse desejo de atravessar essa fronteira do trabalho braçal para um trabalho intelectual, mas ele precisa ter um pouquinho de dinheiro para começar, ele precisa ter espírito empreendedor, ele precisa ter um pouquinho de escolaridade e falar a língua. E a maioria dos brasileiros, infelizmente, não falam inglês. Moram 20 anos lá e não aprendem a língua. Então, quem não fala, não vira chefe. É verdade. O brasileiro que fala a língua, ele vira o dono do negócio e vai contratar os outros brasileiros. Aquele que não aprende a língua, dificilmente ele vira chefe. Tem exceções? Tem, mas dificilmente ele vira o dono do negócio. Então, as dificuldades deles são muito maiores do que aqui. Então, de certa forma, eu encontro lá eles mais abertos a discutir essa questão interna deles do que os empresários aqui. O empresário aqui no Brasil é mais arrogante. Ele acha, mas olha, eu fiz esse negócio enorme, e essa moça aí vem me chegar para me dizer que eu... Mas é engraçado, as pessoas confundem um pseudo-sucesso com uma capacidade realmente, uma saúde mental, digamos, saudável, né? Sim. E não necessariamente, às vezes você fez porque você traz um trauma ou uma crença tão grande que você consegue fazer, né? Sim. Só que aquilo foi o que você já deu de exemplo, é dolorido, não é saudável, né? Não, é muito sofrido. É um vício, por isso que você chamou até de vício, né? É um né? vício, o trabalho é assim, porque eu fiz a especialização... Preciso agradar meu pai, minha mãe... eu fiz a especialização em álcool e drogas, né? Também. Que é a clínica da compulsão, né? Na verdade, a gente aprende lá nessa especialização que a compulsão, ela encontra seus caminhos. Então, você pode não usar álcool, não usar nenhum tipo de droga ilícita, mas você pode se drogar com compras, você pode se drogar trabalhando demais, você pode se drogar de várias formas. Hoje em dia, tem droga melhor do que a internet, os rios da internet. Mas a dopamina também. Estamos todos dependentes químicos da dopamina. Não, é absurdo. E o empreendedor, ele tem essa coisa muito forte de que... Na verdade, eu vou dizer porque eu estou passando por isso também, né? Não tem quem faça por você, né? A gente bota isso na cabeça e vai trabalhando sem parar, né? Estava até brincando aqui fora, né? Você perguntou até pro Gida aqui qual era a maior mentira que contaram, era que você vai ter teu negócio, você vai trabalhar menos, né? E nunca vai ser isso, né? Não, ao contrário. Todo mundo que monta um negócio vai trabalhar o triplo. Quem tem o próprio negócio não tem hora, não tem dia nem hora. Você vai fazer o trabalho na hora que for preciso. Não importa a hora, né? E tem uma coisa que você estava falando da liderança, né? Ele tem que desenvolver algumas outras frentes que às vezes não é só resolver aquele problema, que ele até começa bem, ele sabe fazer aquilo ali.
mas ele tem que começar a aprender a fazer um monte de outras coisas, né? E liderar não é um negócio fácil, né? Não, é assim, inclusive a gente estava falando aqui um pouco antes na nossa conversa prévia aqui sobre saúde mental. Isso. E a grande questão é essa, como é que nós vamos implementar a saúde mental nas empresas se os líderes e os donos não têm saúde mental? Entendeu? Aí você falou, não gosto de coisa que vira lei, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Eu fiz a implementação, fiz o DRPS, que é o Diagnóstico Psicossocial em uma empresa, muito interessante, uma empresa pequena. E aí a gestora lá falou para mim... Já está acontecendo, que bom. Já está acontecendo, porque assim, já era para ter iniciado esse ano a fiscalização. Isso. Aí foi adiada para o ano que vem, que eu achei bom, porque eu acho que precisava se discutir mais o assunto. Eu até, se puder, é que a gente acabou entrando, mas não sei quem vai estar assistindo, se puder só explicar um pouquinho, que a gente está falando da NR1, né? Isso. O que é e o que mudou, só para quem puder estar assistindo. Uma atualização, né? Porque as NRs existem há muito tempo, né? Então, a NR1 é uma atualização incluindo saúde mental nas empresas. Por quê? Porque o ano passado nós tivemos quase 500 mil afastamentos por ansiedade, depressão, burnout, tudo isso. Né? Então, um número nunca antes. Né? Então, por conta disso, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu implementar a saúde mental. Muitos casos de assédio chegam à justiça todo dia, assédio moral, assédio sexual, assédio isso, assédio aquilo. Então, as coisas chegaram num ponto que precisou virar lei. Né? Aí eu estava até brincando com você, que quem vai obrigar o dono do negócio a ele também se cuidar. E esse é o ponto que eu também acredito, que a gente fala muito, existe, claro, se virou lei, eu concordo com você, que a gente chegou num ponto que é insustentável, né? As pessoas... É que eu também tenho mais de 30 anos aí de empresa e eu brinco que eu me apaixonei pela psicologia, por isso tudo. Mas era feio, sempre foi feio, né? Se você falasse dentro da empresa que você está com alguma coisa... psicólogo, você está com problema. Psicólogo, se você dissesse que é psicólogo, então, se é terapia... só que é um fato. A gente chegou numa situação que é um fato. Só que a empresa também é o dono dela, né? Sim. É quem criou, né? E quem cuida dele? Quem cuida dele, né? Então, outro dia, só para pincelar aqui uma coisa também importante se dizer que a psicologia não está a serviço só da doença. A psicologia, ela também está a serviço da alta performance. Você vê as pessoas de alta performance, todas têm um psicólogo. Excelente. Se pudesse eu vou te pedir até para você repetir isso olhando para todo mundo. A psicologia está a favor de quem? A psicologia, ela não está a serviço só da doença. Ela está também a serviço da alta performance. Você não vai ver um grande atleta, uma pessoa bem-sucedida, que ela não tenha um bom psicólogo com ela. Pode olhar. Que vai falar, minha psicóloga, o meu psicólogo. Não está ali só para corrigir, ele está ali para melhorar, né? Eu vi a palavra em inglês, dar um improve, né? Exatamente, entendeu? Mas você sabe que eu brinco, que é... As pessoas pagam para de novo, eu já falei isso umas 20 vezes, nada contra o personal trainer, mas as pessoas pagam o personal trainer para ficar forte, para ele te dizer eu ficar forte. Mas as pessoas têm vergonha de dizer que pagam alguém para poder fortalecer a sua mente. Fortalecer, né? Porque assim, tem um livro, inclusive também, eu sou uma leitora com voraz, né, Os Seus Pontos Fortes. Esse livro, esse autor, ele fala, ninguém resolve nada pelos seus pontos fracos. A gente só resolve a vida pelos nossos pontos fortes. Verdade. Isso então, já, ao longo do tempo, foi se trabalhando. Para de reforçar ponto fraco e reforça o ponto forte. Exatamente. Então, esse negócio de achar que a psicologia está ali só para ficar falando de trauma, disso e daquilo. Não, a psicologia está para também buscar o teu melhor. Entendeu? Eu tenho uma sessão... André, que é uma sessão que muita gente já que passou pela sessão fala assim, nossa, eu fiz terapia há 10 anos, não vi isso. Porque é uma sessão onde eu vou buscar justamente os seus pontos fortes. Para você descobrir por onde é que você vai resolver o seu problema. Você sabe, eu tenho esse problema aqui, mas quando você olha o tanto de ponto forte que você tem, você fala assim, isso não é nada. Olha o que eu tenho aqui para resolver. Entendeu? Essa é a minha primeira sessão. Mas, na verdade, é até você não dar o valor necessário, não dar o peso para algo que pode te atrapalhar e pesar mais o que te Não é fortalece. Isso, você vai nessa sessão ver os seus dois lados. É um giro de 360 graus, onde você vai ver... Que curioso agora, hein? Porque você vai ver os seus dois lados. Você vai ver seu ponto frágil, mas você vai ver que você tem muito mais pontos fortes do mas que que é engraçado, acho que é meio cultural. A gente olha para isso aqui. Eu estava numa conversa hoje de manhã, até num grupo, a gente estava falando isso, né? A gente foi criado culturalmente que era um grupo até de mentores também, e eram até mulheres, elas falando, eu converso com executivos que eles têm medo de falar a palavra fracasso.
né? A gente não aceita essa palavra, né? E a gente olha o ponto fraco e você esquece que você olha para cá e fica dando valor a isso aqui, né? Fica preso naquilo. E quando você quando você entra em contato com a tua força, você fala, nossa, isso não é nada. Isso eu falo sempre. É um pouco autoconhecimento também que a gente fala. É um cachorrinho que está aqui na coleira agora, é um cachorrinho de madame. Esse medo aqui, essa coisa toda que eu estava achando que era tão grande. Eu vejo agora que é só um cachorrinho de madame. A gente não está dizendo que ele sumiu. Ele está ali. Mas ele agora é administrado. Mas agora você entende como resolver. Entendeu? É fantástico. Mas você tinha me perguntado, André, sobre a NR1, para explicar um pouquinho, né? O que é a NR1? Qual é a diferença dela? É justamente trazer, porque diante dessa quantidade de afastamentos e tudo isso que aconteceu no mercado, porque o mercado também houve uma mudança radical, estão mandando todas as pessoas 45 mais embora e querendo colocar só gente. Eu vi outro dia um estudo mostrando que só 30% das empresas estão, de fato, implantando IA. Mas só se fala nisso. Então, qualquer pessoa 45 mais já está sendo descartada. E essa galera jovem que está entrando aí, eles não têm. Eles têm muita expertise com a internet, com as IAs e tudo mais, mas eles não têm resiliência. Eles têm ótimas ideias, até são muito inteligentes. São inteligentes, são bons meninos. O que está errado é achar que porque eu trouxe essa caneca nova, eu tenho que jogar a minha antiga fora. Concordo com você. Entende? Eu contratei um menino de 20 anos e vou pegar a tua experiência de 30 e jogar no lixo, de 25, que você é novo, você não tem mais assim, e jogar no lixo. E não entende que é essa fusão dos saberes que vai fazer a empresa grande. Eu não entendo e eu vou falar uma história própria, que eu participei, isso já há alguns anos atrás, eu vi esse boom, eu trabalhava numa grande empresa, eu vi entrar, vi se endeusar até, e começar e aí a gente era chamado os mais velhos de resistente, e aí eu até fui a RH e eu propus isso, falei, por que vocês não juntam os dois? Né? Exato. Ela me olhou com a cara e falou assim, é maravilhoso, porque eles têm uma audácia que de repente a gente não vem e não veio com isso, só que a gente tem uma bagagem que eles não têm. Eles não têm. E eles também, na verdade, assim, o que eu percebo é que o mais velho tem medo do mais novo e o mais novo tem medo do mais velho. Então, precisa sentar juntos e interagir. Eu entrevistei um menino um dia desse, vários, da geração Z, e um rapaz falou assim, às vezes eu fico 3 dias tentando fazer uma pergunta na empresa e eu não sei se eu devo, se eu posso. Aí eu falei, mas como assim? Eu vi isso com a minha filha. Eu vi isso com a minha filha quando ela trouxe uma situação. Eu tenho 3 filhos, né? E acabei trabalho meio como mentor para eles nesse sentido. E ela trouxe uma situação e eu fiz uma pergunta: por que você não chama o seu chefe, faz um one-on-one, né? Uma conversa? Eu tenho que fazer isso? Sim, pois é. E ela brigou, mas depois que ela fez, ela adorou. Ela falou assim, como foi bom. Eu entrevistei vários, porque eu escrevi um livro sobre a geração Z. Eu ia te perguntar isso, eu ia falar que você tem, né? Eu escrevi um livro sobre a geração Z. Como atrair, reter e liderar a geração Z. Exato. E aí eu entrevistei, eu falei, por que eu escrevi esse livro? Porque os empresários me perguntaram, Clenice, o que é que a gente faz com essa geração? Eles não querem trabalhar. Eles não ficam no negócio, não sei o quê, e não querem. Aí eu falei, peraí, eu preciso conversar com eles, porque eu não atendo geração Z, né? Ah, que legal. Aí você pode fazer uma pesquisa. Eu chamei várias pessoas de São Paulo, da Bahia, do interior, de vários lugares, e eu fiz alguns Zooms e fui ouvi-los. E que conclusão você chegou? A conclusão que eu cheguei foi essa que eu te falei, um tem medo do outro, e foi interessante que só aquela entrevista abriu um horizonte para eles assim, nossa, ninguém nunca sentou para falar isso com a gente. Eles precisam de ajuda. O potencial é gigante. As empresas não estão sabendo recebê-los, não estão sabendo fazer essa integração. Então, um deles mesmo falou, por que a gente não senta junto, na mesma mesa? Aí eu ensino. Eles assim, vocês reclamam, vocês que eu sou velha, né, estava falando, porque vocês não têm paciência. Quando eu vou pedir alguma coisa para meu filho fica me olhando com a cara de espanto. Como é que minha mãe, tão inteligente, essa pessoa aí, não consegue fazer isso? Eles têm um horror disso, sabe? Eles não conseguem entender que nós somos analógicos. Eu sou analógica. Eu vi a internet nascer. Mas aí entra um pouco da resiliência que você falou. Eles não conseguem criar o convencimento. Não, eles pegam assim, deixa eu ver. Aí eu levei anos para entender isso, deixa eu ver. Levei muitos anos. Eu dizia para o meu filho, eu vou amarrar sua mão, você tem que me ensinar. Mãe, você acha que eu sei?
Aí eu falei, não, aí eu... Tem um amigo... Aí, assim, eles sabem pela ponta dos dedos, porque jogaram videogame, já foram treinando ali os neurônios. Não, eles já nasceram meio que nesse ambiente. E aí eles precisam realmente ver intuitivamente, olhando pela ponta dos dedos, com o olho da ponta dos dedos. Entendi, o deixa eu ver, na verdade. O deixa eu ver é porque não é o olho. Ele não está sendo abusado com você, não, é a forma que ele tem. A única forma que eles sabem é tátil. Eles aprenderam tátil, Olha, de forma que interessante, tátil. Eu não tinha parado eu levei pensar muito nisso. tempo, mas muito tempo para entender isso. Eu tinha ódio de pegar com meu filho, queria... Eu vou amarrar a sua mão, você tem que me ensinar. Parece que ele está te zoando ali, né? Não, aí assim, por isso que eu cunhei o termo adolescente da terceira idade, entendeu? Porque os adolescentes da terceira idade somos nós que também reagimos à tecnologia, e também teimamos. Então, se por um lado as empresas estão mandando as pessoas mais velhas embora, por outro lado tem as resistências dos mais velhos de aprender as coisas novas. Então, a gente precisa dar nome às coisas e ser claro com isso. Os jovens, eles têm medo dos mais velhos tem medo dos mais jovens, e ninguém se fala. Então, eles precisam se conectar, um ensinar para o outro. E aí esse menino falou, esse que falou que passava 2, 3 dias tentando fazer uma pergunta e não conseguia. Então, a gente podia sentar junto, porque vocês também sabem de um monte de coisa que não ensinam para a gente. Aí eu falei, olha só que louco, né? Você sabe que eu passei por uma experiência dessa, você falando agora, eu me lembrei. Eu fui fazer um curso que é uma imersão em Portugal, né? É uma empresa que faz aqui no Brasil muito legal, são 2 semanas, éramos 60 pessoas, assim, um grupo muito bom, e são 2 semanas de aula todo dia, visitas, fantástico, trocas assim, você é motivado, eu dormia no quarto com alguém, então era o dia todo. E éramos 3 os mais velhos, né? Jovens assim, brilhantes, assim. Eu tenho uma grande amiga que ela é CEO de uma empresa, para você ter uma ideia, nova. E ela pediu muita ajuda, a gente trocou muita ajuda ali, né? A gente trocou muita coisa. Mas o que aconteceu? Você falou do medo, eu ia meio quietinho, vira e mexe, aconteceu alguma coisa, eu dava uma opinião, tal. E aí teve uma sessão numa rodada que era umas trocas, aí o professor pediu se ela tinha que perguntar ou falar alguma coisa, e aí veio uma menina que eu falei poucas vezes, aí ela falou assim, eu falei, o que eu podia fazer diferente? Ela, você podia falar mais, porque a gente viu que você tem tanta experiência, a gente queria ouvir mais. Aquilo eu parei e falei, mas da onde saiu isso? Eu não tinha essa... E aí teve um outro menino que vira e mexe, ele aparecia do meu lado, tal. Aí teve um dia que eu olhei para ele e falei, esqueci o nome dele, falei, fulano, você está me dando susto, ele, que eu adoro ver você falando. E aí eu mesmo, a ficha caiu para mim e falei, caramba, né? A gente tem coisa para dar, mas você falou uma razão, acho que eu tinha um pouco de medo, eu me retraí um pouco de estar abusando. Acontece o tempo todo isso, um medo muito grande dos 2 lados. Então, assim, por isso que eu prego aí nesse livro isso, a gente precisa se conectar, aprender com os mais novos, parar de resistir, porque assim, eu falo muito, não é o meu tema, mas eu falo muito sobre etarismo, né? Mas nós mais velhos precisamos também abrir para o aprendizado, parar de resistir. Sim. Porque se a gente resistir, a gente vai realmente perder o trabalho. E o que é que aconteceu com essa horda de pessoas jovens que não estão acostumadas a trabalhar 80 horas por semana, né? Vestir a camisa da empresa do jeito que o empreendedor quer. Não veste. Então, essas pessoas adoecem, eles ficam muito mal. Eu, inclusive, fiz uma pergunta, por que vocês não abrem a câmera? Porque a gente não quer se expor. Eles têm medo de botar a cara, né? Então, você vê que está precisando realmente de saúde mental. Então, assim, a NR1 ela veio para, mesmo que seja obrigatório, para implementar a saúde mental nas empresas, para diminuir essa confusão, né? E é legal, porque assim, o que os empresários precisam entender é que quanto mais saudável for a sua empresa, mais lucrativa ela é. É isso que eu ia falar, isso já tem dados, né? Tem dados, tipo, a cada R$1 que você investe em saúde mental, você ganha 4. Então, não tem erro, não tem erro. E é muito legal porque, às vezes eu converso com algumas pessoas sobre o podcast, e algumas pessoas falam mas você traz muito psicóloga, né? E aí eu falo de empresa, as pessoas não entendem que, na verdade, eles desassociaram. Eu falei assim, não, a psicóloga é a personal trainer, eu gostei do que você falou, de alta performance. Sim. Então, o que a gente está falando, isso faz parte, né? Sim. Eu tenho uma crença, vamos dizer assim, não sei se você concorda, as pessoas adoecem e a empresa adoece. Você concorda? Claro, porque assim, eu sempre falo, é um erro tão grande achar que a empresa é um ente separado de você, entendeu? Você tem um CPF, a empresa tem um CNPJ, são entes diferentes. Não, a empresa e você é a mesma coisa, ponto. E o dono?
É o dono. Se esse adoece? Esse dono, ele vai determinar o clima organizacional, a cultura da empresa, a forma como a empresa se comunica. Exatamente, ele é que dá o tom. Agora, da tua experiência, você está vendo que eles entendem isso? Porque tem um pouco... É aquela coisa, eu criei uma ideia ou uma empresa, eu estou bem. Eu não vou aceitar que eu posso estar adoecendo ou fazendo mal. Eu diria que hoje está mais fácil. Estão começando a aceitar um pouco mais? Estão começando a aceitar um pouco mais. Né? Que tem hoje a internet, muita informação, muitos mentores falando sobre a tua mente determina tudo na tua vida, tua saúde física, mental, financeira. Amém, acredito nisso completamente. A mente resolve tudo. É a tua mente que determina se você vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se o teu negócio vai funcionar, você pode ver. Eu tenho um outro livro aí, você botou isso aí, mas eu tenho um livro mais antigo que é A Empresa no Divã. Ah, que legal. A Empresa no Divã falando muito do perfil dos empreendedores. Então, tem um empreendedor bem-sucedido, mas com síndrome do impostor, tem um empreendedor que é o quase lá, que ele está sempre... Tudo que é luz é ouro, ele quer investir em tudo que aparece ele quer abraçar e não bota foco em nada. Já fui, já passei por isso. Me reconheci. O azarado, entendeu? Então, nesse livro eu determino 4 tipos de empreendedores, né? Que não são os únicos, mas são, digamos, os que eu mais atendi. Uhum. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vem para a terapia porque está separando, está tendo um problema no casamento, no relacionamento com o filho, né? E, às vezes, né, a gente começa a ver como o relacionamento, por exemplo, que é uma das pernas do... Eu sempre falo que tem 4 pilares. A gente está aqui numa mesa, né? Uhum. Então, para sustentar essa mesa, são 4 pilares. É a tua família original, você veio, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua família hoje, tua esposa que está ali fora, teus filhos, a tua carreira e a tua saúde. Se uma perna dessas estiver quebrada, essa mesa cai. É verdade. Então, o relacionamento é um pilar importantíssimo, porque o relacionamento diz respeito ao seu relacionamento amoroso, relacionamento com seus colaboradores, com seus clientes. E tudo isso tem a ver com a tua mente. A forma como você se comunica com você mesmo e como é que você comunica isso para o mundo. Entende? Então, assim, autoconhecimento, isso deixou de ser um luxo. É. Se você quiser ter um negócio de sucesso, você tem que se conhecer. E se você me permitir, eu vou pegar isso e trazer... A gente está falando... Eu vejo muitas pessoas falando de inteligência artificial, dessas tecnologias e tal, mas o que elas estão trazendo, elas estão meio que pareando todo mundo, né? E para mim faz muito sentido. Por que a gente está falando disso tudo muito agora? Porque o que está vindo não é que você vai ser substituído. O convite comece a buscar essa auto-performance ou a sua melhor, ou para que você veio aqui. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Na verdade, propósito. Vá buscar seu propósito. Vá buscar seu propósito, que a IA não tem, né? Então o pessoal está falando, logo que apareceu a IA, vai acabar com a vida de psicólogo, disso, daquilo, outro, aquilo. Aí, assim, eu acho ótimo que as pessoas conversem com a IA, entendeu? Porque, na verdade, a terapia é isso, ela tem que começar a conversar com ela mesma. O único problema da IA, você fazer terapia com a IA, é porque a IA, ela te adula, né? Nossa, Clenice, que texto maravilhoso. Você está certo. Mas eu vou te falar o que eu falei hoje, até nesse papo que eu estava tendo de manhã, porque o ponto infelizmente, a gente criou um modelo na sociedade que as pessoas parecem que têm vergonha de pedir ajuda. Sim. Né? Aí até alguém me perguntou, mas como resolver? Eu falei, não faça nada sozinho, você não precisa fazer nada sozinho. Não, exatamente. Agora, a IA, eu gosto um pouco, eu sou também do mundo de tecnologia. Eu adoro tecnologia. Então, mas você sabe qual é a grande diferença, o que está por trás da IA generativa? É o que eles chamam de redes neurais. Sim. E o que é redes neurais? Quando você toca num assunto, ele divide esse assunto com um monte de divisão. Isso. Então, o que a IA está fazendo é o que ela já está convidando a gente a fazer na vida. Troque com pessoas, né? Está precisando, né? Está precisando, que a gente está vivendo um mundo binário, né? Então, se ele abre muitas coisas... eu acho que eu adoro tecnologia, né? Eu fui a pessoa que, no meu curso de comunicação, não vou nem dizer o ano, né? Não vou entregar a minha idade aqui, que eu estava me informando. Trabalho de fim de curso era apresentar o primeiro videotexto do Brasil. Eita! Parecia aquela televisão antiga, grandona. Então, veio o cara de São Paulo, DBM, trouxe o aparelho para mostrar o que a gente está vivendo hoje. Aí o cara falou, olha, a gente vai falar no telefone e a pessoa vai te ver, vai botar o teu CPF. Parecia mundo do Jetson. Eu achava assim, meu Deus do céu, eu não vou estar aqui para ver. Eu achava que eu não estaria, que era tão surreal. A nossa geração é meio absurdo que a gente está vivendo. Então, assim, eu amo tecnologia, eu vi o nascimento, eu vi tudo isso, eu gosto. Agora,
Não, nada vai, assim, eu vejo muito pessoal que vende curso de IA dizendo uma coisa que é verdade. Não é a IA que vai te substituir. Você vai ser substituído por alguém que saiba usar a IA. Simples assim. Simples então, você tem que saber. Então, quem não quer perder o emprego tem que correr atrás, tem que saber. Para na hora da linha de call, falar, peraí, ele está me mandando embora por quê? Eu sei fazer. Então, se você souber fazer, você não vai ser trocado por um menino de 22. Ou você já sugeriu, né, ao fazer, né? Não esperar que alguém vai perguntar. Não, vai fazer, porque a empresa, infelizmente, é isso que a gente falou aqui no início, ela quer as pessoas prontas, elas não querem investir, não investem em treinamento. Eu fui entrevistada há uns 2 anos atrás, assim, por várias rádios e TV, perguntando como faz para reter talento. Falei, como reter se vocês mandam todo mundo embora? A gente passa, olha só que loucura, você acorda na vida, nasce, né? Acorda para cá, aí com 5 anos já está na escola, se não for antes, né? Para creche, não sei o que lá. Aí você leva até os 25 estudando. Aí, quando com 40 você está velho, como é que fica isso? Como é que a gente vai convencer as crianças que estudar vale a pena? Explica. Excelente ponto. Você nem começou a deixar ela maturar, né? Aí, quando você está com 45, 50, eu conheço inúmeras pessoas que foram jogadas fora, estão dirigindo Uber, estão inventando história, fazendo outras coisas, tentando sobreviver de qualquer maneira. Aí, outro dia eu vi no LinkedIn, por que aceita? Meu filho, você tem filho para sustentar 2, 3 crianças em casa, você vai fazer o que da vida? Você tem que fazer alguma coisa para levar comida para casa. É verdade. Então, os profissionais maduros, que eles estão prontos para o mercado, estão sendo descartados. Isso eu acho terrível. E aí eu vou voltar um pouquinho na NR1, já que você até já aplicou, já está com mais vivência. 2 perguntas, eu não sei, mas você acredita que o caminho que a gente está seguindo, ou que estão tentando seguir, vai fazer diferença? Ou você tem alguma visão dos modelos? Nas empresas que eu já apliquei o diagnóstico de risco psicossocial, já fez diferença. Foi muito interessante. Teve uma empresa que ela, quando eu dei o resultado, falei, olha, tem esse ponto aqui, a maioria, era uma empresa bem saudável essa, mas esse funcionário apresentou essa preocupação. E assim a gente não pode apontar o funcionário, né? A gente não pode dizer esse funcionário, esse setor aqui, mas esse não tinha como. Não tinha como não dizer quem era. Que ele estava preocupado com a segurança das pessoas. E aí eu falei, seria interessante fazer uma reunião e resolver essa questão aqui. Eu não vou citar qual é, né? E ela falou, meu Deus do céu, olha, tem 2 anos que eu tento fazer isso e ninguém me apoia. Bota isso no relatório, pelo amor de Deus. Engraçado. Então, né? Esse cara, ele não reclamou. Ele elogiou a empresa, que tinha tudo, não sei o que lá. Mas, assim, eu me preocupo com isso. Isso é um ponto que me preocupa, porque isso interfere não comigo, mas pode afetar a segurança de algumas pessoas aqui. E essa gestora queria fazer esse movimento e não tinha apoio. Então, que ótimo. E aí, conseguiu quando conectar. eu coloquei no relatório, porque era fato, ele me apresentou essa preocupação e eu falei, super justa, ela pôde resolver um problema que fazia 2 anos que ela queria resolver. Que bom. Então, para a segurança da própria empresa, tá? Para a segurança da empresa, inclusive. Ele estava mais preocupado com a segurança da empresa do que com ele próprio. Então, esse trabalho, ele vai ajudar as empresas a ter uma equipe mais saudável, as pessoas começarem mais. O que é que acontece? Quando você faz o diagnóstico de risco psicossocial e detecta um problema como esse, você vai apresentar para o gestor que apareceu essa situação. Qual a solução? Então, você estava falando para mim que você trabalha com líderes. E a gente está falando aqui de líder o tempo todo. Como é que o líder vai promover saúde mental se ele não tem? Sim, excelente pergunta. Então, o maior investimento que as empresas precisam fazer é treinar os líderes. Sim. Treinar os líderes, entendeu? E não mais só em controle e sim de saúde mental. A empresa quer resultado. Aí o resultado depende das pessoas. Mas é que se criou uma imagem que resultado e você se preocupar com as pessoas eram coisas contraditórias. Agora não é contraditório, porque se você não cuidar das pessoas não vão fazer o trabalho e você não vai conseguir entregar o resultado que a empresa quer. Uma pergunta agora para você, que a gente já está meio caminhando para o nosso final, mas e a NR1, quem é que pode implementar? Porque eu tenho visto muita gente falando de muita coisa. Olha, está tendo um movimento muito grande no mercado, né? Assim, porque o psicólogo ele sempre foi contratado para fazer RH nas empresas, mas não para promover saúde mental. É a primeira vez na história do Brasil que o psicólogo está sendo convocado para implementar a saúde mental na empresa.
E aí tem as empresas de segurança do trabalho que já aplicam várias coisas, então eles querem fazer esse trabalho. Muitas empresas desse ramo, eles estão contratando psicólogos, porque tem um médico do trabalho, que é para as questões de medicina, físicas, questões físicas. E aí tem muita gente, terapeutas de todas as naturezas, querendo fazer também. É proibido? Não, não é proibido. Qualquer um pode aplicar o diagnóstico de risco psicossocial. Agora, imagine que você tem uma empresa e que aparece um risco real. Quem é a pessoa mais qualificada? É o terapeuta qualquer ou um psicólogo que estudou pelo menos 5 anos? Porque eu não conheço um psicólogo que ele não tenha psicologia, mas não sei o quê, mas especialização. Psicólogo é um compulsivo para estudar. A gente estava falando de compulsão. Também psicólogo é um compulsivo, não para de estudar. E o psicólogo, então, empreendedor? E a gente vê muito terapeutas que fazem um cursinho aí, qualquer, de final de semana, e vão aplicar saúde mental. Então, eles podem fazer várias terapias, e eu até gosto, tá? Tem várias terapias que eu amo, da área alternativa, mas saúde mental é com psicólogo e psiquiatra. A empresa que não fizer com psicólogo ou psiquiatra, ela vai gastar mais dinheiro. Porque na hora que o bicho pegar, o laudo, os testes, quem tem o instrumento para ter certeza é o psicólogo e o psiquiatra junto. E primeiro vem o psicólogo, o psiquiatra é só quando o caso é grave mesmo, entendeu? E a gente trabalha junto. Foi nessa formação que eu fiz. A minha formação foi trabalhar junto com a psiquiatria. Não tem a psicologia resolve tudo. Não, é um casamento perfeito. É um casamento. Tanto o psiquiatra encaminha para a gente, como a gente encaminha para o psiquiatra. Porque tem que ser assim. Não é nada demais você ir do psiquiatra. Não é um demérito, não. Mas o psiquiatra ele é promotor de saúde mental. Ele é o único que pode medicar, nós não podemos. Então, quantas vezes eu indico? Não vá. Porque eu vou. Vá. Não tenha medo. Não tenha medo. O psiquiatra é um médico, que ele tem a capacidade de te orientar de forma adequada quando você precisa de medicação, entendeu? Então é isso, o DRPS pode ser aplicado por qualquer um. Agora, quem vai realmente... Eu te faço uma coisa assim, se o teu funcionário quebrar o braço, você vai chamar quem? Ortopedista. Aí ele tá ruim da cabeça, vai chamar quem? É verdade. Psicólogo, na verdade, você manda ele embora. Infelizmente, é o que se faz hoje. Mas infelizmente não vai poder, né? Porque isso vai gerar muito passivo trabalhista. Agora, com a lei, tem mesmo que cuidar. Mas é bom. Eles vão curar a própria empresa. O ganho é mais para o empresário do que... Eu acredito que tudo que eu vi até agora, quem mais ganha é a empresa. A empresa mais saudável e mais lucrativa. Ponto. Lenice, para a gente fechar, gostei até que a gente botou aqui, ó. O que você tem a dizer a isso para o empresário, para o empreendedor sobre saúde mental? Que você pudesse dar essa dica agora final aí para eles ouvirem. Eu diria para o empresário comece por você. Porque outro dia eu falei para o empresário sobre autocuidado. Ele falou, o que é isso? O que é autocuidado? Autocuidado é isso. É você cuidar também da sua saúde mental. Porque sem saúde mental, o seu negócio não vai fluir como você gostaria. Se você quer ter sucesso, saiba quem você é. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o Sócrates lá atrás. É isso aí, perfeito. Não podíamos encerrar de forma melhor. Pois é. Lenice, queria muita gratidão aí por esse papo. Você acha que teria muito mais coisa para a gente falar aí. Quem sabe a gente não volta depois. Com certeza. Queria deixar aí eu vou depois pegar os livros de novo, vou deixar lá as sugestões, porque eu mesmo gostei. Alguma coisa mais para encerrar? Acho que está de bom tamanho. Foi bom? Eu poderia dizer só mais uma coisa para o empresário, né? Porque eu ouvi muito isso e eu chegava em casa muitas vezes reclamando que eu não conseguia me comunicar com meus funcionários. E aí o meu marido falava, a culpa é sua. E aí eu demorei muito para entender isso, eu ficava muito chateada quando eu escutava isso, mas qualquer coisa que estiver acontecendo de errado na sua empresa, a culpa é sua. E você também tem a oportunidade de curar e tratar. Vamos, né? Curar isso, vamos olhar com coragem. É isso aí. Queria de novo te agradecer, deixar aí o convite. Quem quiser, coloca aí, faz pergunta, comentários. Acho que teremos prazer em responder aí. Quem quiser conhecer, eu vou tá colocando aí também suas redes sociais. Acho que você está mais forte até no LinkedIn, né? Sim, que você falou. Eu tenho o Instagram lá bem parado. Eu vi seu Instagram, mas seu Instagram é legal. Gostei dele tem também. Tem o Instagram e tem o LinkedIn. O LinkedIn está melhor. É isso aí. Queria agradecer aí o tempo, pedir para vocês, curte, compartilha, pode fazer pergunta, pode fazer comentário. Se não concordou também, a gente não está aqui para ser dono da verdade. Não. A gente vai ter prazer em ouvir.
E vamos embora? Bora. Vamos nessa. Muito obrigado. Abraço. Até a próxima. Obrigado, Clenice.